Consiste kelele Afrika, malofakanis lufondo wayo, izwayimitanda zoyetu, consiste kelela, consiste kelela. Jamais esquecerei a emoção que senti naquela tarde de agosto quando vi Nelson Mandela chegar ao aeroporto de São Paulo. Ao vê-lo se aproximar com seu porte digno, observei a firmeza de uma pessoa que dedicou toda a sua vida à causa de uma raça de quem resistiu 27 anos na prisão, isolado do mundo, sem poder ver seu povo, suas filhas, seus netos. De quem não aceitou negociar a sua liberdade em troca do silêncio e do abandono dos seus ideais. Naquele rosto negro e forte eu vi as marcas de quem sofreu com o massacre dos jovens negros de Soweto, que saíram às ruas em 1976, sorrindo, cantando e exigindo o fim do apartheid e o fim da educação separada e inferior para a maioria negra, imposta pela minoria branca. Na Winnie Mandela eu vi os traços de uma heroína real de uma tragédia africana que nunca pensou em tecer e desfiar para esperar o marido mito enclausurado, mas que tomou para si a responsabilidade de encarnar a luta da qual Nelson Mandela era um símbolo. Me lembrei de Zumbi dos Palmares, João Cândido, Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, Agostinho Neto, de todos os grandes líderes que deixaram na história suas chamas de consciência negra e de liberdade. Todos eles pareciam descer juntos com Mandela, como anjos vindos para aquecer os irmãos que ao meu lado dançavam e cantavam debaixo da fina garoa paulistana. Essa visita para nós, eu acho que representa assim uma luz de poder, de força, de organização que os movimentos negros têm e podem fazer a nível de conquistas daquilo que nós temos direitos de ter e ser nesse país. Nós no Brasil, o Brasil diz que não tem racismo, nós sentimos o racismo, nós vivemos o racismo, só que o Brasil declara que nós não temos racismo. Existe o racismo no Brasil, existe o racismo contra a criança, contra o extermínio de crianças nossas, que as crianças que estão exterminando são quase na maioria todas negras. Então nós temos que gritar, dar um grito de independência, dar um grito para essa sociedade ver o que está acontecendo nesse país. Olha, o que representa? Acho que representa um salto de qualidade dentro daquilo que o movimento vem mostrar, o apartheid social brasileiro. Acho que é um momento bom para reflexão, para toda a sociedade, negros e brancos em geral. Porque ele é um símbolo de tudo aquilo que é sonho, aspiração de todo cidadão, de toda cidadã do mundo. Portanto, é uma alegria, é uma esperança e ao mesmo tempo é um estímulo de também aqui no Brasil lutarmos por aquelas causas pelas quais Mandela deu a vida. Nós achamos que o Nelson Mandela tem condições de mexer com a estrutura do racismo brasileiro. Agora, eu em particular, que vivi a década de 60, que vi, né, a questão do Martin Luther King, que para mim foi muito importante, enquanto garoto na época, ter aquela experiência de um grande líder negro internacional que colocava o direito de cidadania do negro. Para a gente foi muito importante. Agora, com Mandela é um negócio assim fantástico, porque Mandela simboliza aquele negro, né? É um representante número 1 das lutas dos direitos humanos internacionais, mas que é a questão do vencedor. À tarde as mulheres têm encontro com a Winnie e está assim uma expectativa muito grande, estamos esperando isso assim com uma euforia enorme mesmo. Não vemos a hora para chegar a ver essa mulher, essa grandiosa mulher,
de ela passar para nós toda uma força, toda uma energia e fortalecer todos os movimentos de mulheres negras desse país. O papel da mulher em qualquer parte do mundo, em defesa dos seus direitos, em defesa e na luta contra a discriminação, sob qualquer forma, é condição para a gente conquistar a democracia e para a gente contribuir para que a humanidade avance na direção da paz, da liberdade e do respeito aos direitos humanos. Após ser homenageado com almoço aqui no Palácio dos Bandeirantes, o líder negro Nelson Mandela deverá visitar a prefeita Luísa Erundina em seu gabinete no Parque do Ibirapuera. Lá no Parque do Ibirapuera, no gabinete da prefeita, Nelson Mandela poderá ter um encontro de 15 minutos com representantes da comunidade negra aqui do estado de São Paulo. Reportagem Jovem Pan, repórter Anchieta Filho. Winnie Mandela. Partilhamos uma história comum secular. Uma mesma geografia da dor, uma mesma comunidade de destinos. No Brasil, a pulsação libertária das mulheres enfrenta contradições de raça, classe e sexo. E estas contradições estão presentes em nossos corpos. Nos corpos que perdem o direito à maternidade em função de uma política demográfica que induz a esterilização massiva de mulheres. A farsa da abolição remanejou os povos negros da senzala à favela, marginalizando-os do processo produtivo, impedindo-os do acesso à educação, suprimindo-os a vitalidade libertária de seus valores culturais, aprofundando assim as desigualdades a partir da concepção filosófica da existência de diferenças qualitativas entre grupos e indivíduos. Os povos negros do Brasil são responsáveis por todo o processo de formação dessa sociedade. A segunda forte emoção que tive aconteceu ali naquele saguão da Prefeitura de São Paulo. Ali estavam as lideranças negras do Estado querendo abraçar Nelson e Winnie Mandela. Enquanto eu ouvia os seus discursos, comecei a imaginar um passeio de Nelson e Winnie pela Praça da Sé, cumprimentando aquelas crianças rejeitadas, discriminadas, violentadas, sem acesso à educação, à saúde, sem o direito de ser criança. E se ele pudesse ir às favelas, se visitasse fábricas, bancos e universidades, que relação faria com o resultado da política do apartheid imposto pela minoria branca que controla seu país? Comrades, companheiros, the fight for human rights is taking place in all continents and in all countries. Por direitos humanos está ocorrendo em todos os continentes e em todos os países. It is being fought Ela está sendo in lutada Africa, na África, in Asia, na Ásia, in North and South America, nas Américas do Norte e do in Sul, Europe. na Europa. Human rights are being fought for in South Africa. Está se lutando pelos direitos humanos in na Brazil. África do Sul e no Brasil. This fight is taking place in Soweto Essa luta está ocorrendo no and here in Soweto Sao Paulo. e aqui em São Paulo. We support that fight wherever in the world it is taking E place. nós apoiamos essa luta, seja lá onde for que ela ocorra, em qualquer parte do mundo. That fight Essa luta means that we should remove significa que the difference deveríamos between the rich and poor. eliminar as diferenças entre ricos e pobres. We must eliminate poverty, E para isso precisamos eliminar a Disease. pobreza, ou seja, lack of education. a falta da educação, da habitação. We must use the resources of the state Precisamos usar os recursos do to Estado develop every para human being. desenvolver cada ser irrespective of his humano, color. independentemente de sua cor. And where É muito importante pensar a presença do Mandela no Brasil,
porque o movimento negro não vai ser o mesmo. Quando a gente coloca no discurso de fundo do movimento negro da importância que as sanções econômicas se estendam a países que têm renda, má distribuição de renda como o Brasil vive mergulhado em enriquecimento ilícito, fica mais que evidente que a presença do Mandela vai contribuir para que a arte brasileira, não só a arte feita pelos negros, seja mais libertária e contribua para o futuro da humanidade mais feliz e mais honesta. A emoção do encontro é para ser vivida, a emoção da espera e a emoção do depois. Foi muito bom ter a oportunidade de ter um representante da raça negra falando conosco e por nós de opressão e de liberdade. O Mandela aqui em São Paulo, essa emoção é a emoção de quem compartilha uma história de resistência. A presença da Winnie Mandela no Brasil abre uma nova discussão e fundamental, não só para o movimento de mulheres, não só para o movimento de mulheres negras, mas, sobretudo, coloca em discussão uma proposta fundamental do Congresso Nacional Africano, que é a construção de uma sociedade não sexista e uma sociedade não racial. Construir uma sociedade não sexista em sociedades tanto como a sul-africana, como a sociedade brasileira, significa um investimento real na superação das desigualdades, através de políticas em todos os setores, seja eles os setores da habitação, no setor da educação e em todos os âmbitos das políticas públicas. O símbolo que Mandela não é para o movimento negro. Para mim é o homem do século. A Winnie, para mim, resgata a mulher negra, coloca a mulher no centro do papel da importância na luta pela igualdade, pela emancipação da mulher negra. A vinda dela no Brasil nos fortalece, nos legitima num processo de direitos que a sociedade brasileira, além de discriminatória, com a questão racial, existe um patamar mais inferior em relação à população negra quando se trata da mulher negra. Well, I think my delegation and Eu acho que minha delegação e eu are very lucky indeed tem sem dúvida muita sorte to be able to meet those who are leaders of thought in this state. De poder se encontrar com aqueles que são líderes do pensamento no estado de São Paulo. We are very much aware of the importance of this city as an economic capital of this country. Nós estamos muito cientes da importância dessa cidade como capital econômica do país. And I was convinced when I listened to him that we have in her a worthy leader who has got the qualities of one who can fight for a better world and for a better society. E eu, enquanto ouvia o que me dizia a prefeita, estava convencido de que eu estava diante de alguém que era digna de ser uma chefe de Estado e mostrava as qualidades que faziam dela uma pessoa capaz de lutar por uma melhor sociedade e um melhor mundo. Enquanto eu ouvia pela primeira vez o maior líder negro mundial deste final de século, enquanto eu me encantava em ver o encontro destas duas personalidades políticas de continentes diferentes, mas com ideais tão semelhantes, iniciava-se no estádio do Pacaembu o show dos artistas em homenagem ao casal Mandela. O solo, teu coração dispara. Se entrares em transe sem ser da religião, se comeres funge, que daqui no fede de carapau. Se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais.
última atividade pública de Mandela naquele dia ocorreu na Assembleia Legislativa. Lá todos prestaram homenagens em reconhecimento a Nelson Mandela como verdadeiro representante da África do Sul, como grande estadista de um país em que a minoria branca no poder nega o seu direito de votar e ser votado, nega a sua raça o direito de governar a terra natal. Lógico que estou extremamente emocionada ao falar com o senhor. Gostaria, sim, de poder dar-lhe um beijo à face. Mas as barreiras que ainda hoje nesta casa existem não me permitem chegar até aí em cima. Então receba daqui de baixo o meu carinho, em nome da minha bancada, em nome dos 8 deputados que ela compõe, para dizer para o senhor, viva muitos anos, porque o nosso mundo precisa de homens como o senhor. Que Deus lhe abençoe. Meu beijo e meu carinho. A presença desse grande líder da humanidade, Nelson Mandela, na Assembleia Legislativa de São Paulo, significa o fortalecimento da luta dos direitos do povo brasileiro e dos povos do mundo inteiro. Olha, a importância da vinda de Nelson Mandela com a sua esposa, Winnie Mandela, é importante não apenas para os trabalhadores brasileiros, é importante para o povo brasileiro e é importante para o povo sul-africano. Nós temos problemas semelhantes. Nós, juntos, podemos lutar para que o povo realmente tenha não apenas deveres iguais, mas que tenhamos aqui no Brasil e na África do Sul direitos iguais. Nelson Mandela, bem-vindo ao Brasil. Nelson Mandela, bem-vindo ao Brasil. Winnie Mandela, bem-vinda ao Brasil. Winnie Mandela, bem-vindo ao Brasil. Nelson Mandela, bem-vindo ao Brasil. Winnie Mandela, bem-vindo ao Brasil. Nelson Mandela, bem-vindo ao Brasil. Winnie Mandela, bem-vinda ao Brasil. É minha mãe, amor. Clementina milagrosa, minha mãe. É minha mãe. Oh, saia verde rosa, é minha mãe. É minha mãe. Oh, essa mãe Clementina. É minha mãe. Oh, Carmone Clementina. É minha mãe cantando tuas divina, meu amor. I wanted to thank you from the bottom of my heart for having supported us throughout these years and for the inspiring speeches that you have made today. Por terem nos apoiado durante todos esses anos e também pelos discursos inspirados que os senhores fizeram hoje. I must assure you that we will go back to our country feeling strong, inspired and determined to win our struggle, not tomorrow, but today. Devo lhes garantir que vamos voltar ao nosso país nos sentindo fortes, inspirados e determinados a vencer a nossa luta, mas não amanhã, hoje. Finally, I want to thank you for all what you have said and given to my beloved wife. E finalmente eu gostaria de lhes agradecer por tudo que vocês disseram e ofereceram à minha adorada esposa. During the last 27 years, she has had an extremely difficult time. But what you have said here, what you have given her, has given her a great deal of inspiration and the knowledge that she is not alone in her struggle.
Os últimos 27 anos ela teve uma vida extremamente difícil e dura, mas o que vocês fizeram aqui hoje, o que vocês disseram aqui hoje, deu a ela a certeza, deu a ela a inspiração de prosseguir e a certeza de que ela não está sozinha na luta. Amigo, o povo está contigo. Mandela!